Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 30, episódio da área individualidade. Aprender os valores humanos universais promove a autodescoberta. Muito bom estar aqui com vocês neste episódio sobre os valores humanos. Hoje, mais um episódio da série Individualidade Humana, que busca desvendar as características empíricas que nos definem e a ciência que faz cada um de nós único. O objetivo primordial da área individualidade é passar para você o conhecimento científico para a sua autodescoberta. Contudo, saber é apenas o ponto de partida. A verdadeira jornada se inicia com a aplicação consciente desse conhecimento na exploração de si mesmo. Para trilharmos essa jornada de autodescoberta, focaremos inicial nos valores humanos, explorando o que realmente nos move e orienta nossas escolhas. Em seguida, mergulharemos no mar das emoções, compreendendo como a sua função e o impacto destas emoções trazem nos nossos pensamentos, comportamentos e ações. Por fim, os mistérios da personalidade, investigando os padrões duradouros que moldam nosso comportamento e nos distinguem uns dos outros. Mas por que esses três aspectos, personalidade, emoções e valores humanos, foram eleitos como pilares críticos para a sua compreensão de quem você verdadeiramente é? Por que aprender a ciência por trás desses três pontos vai facilitar a sua jornada de autodescoberta? Bem, a resposta reside em uma fundamentação sólida científica. Todos estes três aspectos têm um volume significativo de pesquisa. Cada um desses domínios possui um vasto e consistente corpo de evidências que os investigam em profundidade. Por exemplo, inúmeros estudos de psicologia social exploraram a estrutura e a influência dos valores humanos, enquanto a neurociência afetiva tem dedicado esforços consideráveis para mapear e entender os circuitos cerebrais e as funções das emoções. Similarmente, a psicologia da personalidade, com o modelo dos 5 grandes traços de personalidade, o Big Five, oferece uma estrutura robusta para entender as diferenças individuais de personalidade. Além disso, todos esses três têm uma base empírica transcultural, ou seja, a ciência foi construída em evidências sólidas, coletadas sistematicamente em diversas sociedades diferentes. Não é algo exclusivo da cultura ocidental, por exemplo. Isso é observado em culturas diferentes, por exemplo, esquimós da Alasca ou aborígenas da Austrália. E, além disso, todos esses três aspectos têm a capacidade de predizer comportamentos, têm valor preditivo em relação ao comportamento humano. Então, por causa do valor empírico transcultural, da solidez científica e da capacidade de predizer comportamentos, estes três aspectos, nessas três áreas, oferecem uma oportunidade para você entender o que a ciência diz da característica única do ser humano e como estes aspectos se aplicam para você. Você vai saber melhor quem você é se você entender a ciência por trás desses três pontos. Mas, afinal, o que são valores humanos? São princípios fundamentais, crenças e o guia moral que moldam nossos pensamentos, comportamentos e interações com o mundo. Eles definem o que consideramos importante, desejável, o que vale a pena buscar na vida. Embora a definição exata pode variar entre culturas e indivíduos, alguns valores são empiricamente universais, ou seja, são observados em todas as culturas. Os valores humanos são uma força invisível que direciona grande parte das nossas ações
e a estrutura das nossas sociedades. Orientam as escolhas e as ações, influenciam relacionamentos, mas podem gerar conflitos e são emocionalmente carregados, são emocionalmente fortes. Os valores humanos trazem uma carga emocional significativa. As pessoas são muito influenciadas pelos próprios valores, do ponto de vista emocional. Para ilustrar o impacto dos valores humanos na sociedade, eu vou contrastar duas perspectivas: a perspectiva conservadora versus a perspectiva liberal, e a perspectiva de uma sociedade mais individualista com uma sociedade coletivista. Bem, primeiro, conservador versus liberal. As perspectivas conservadoras e liberais representam duas das principais correntes ideológicas que moldam o debate político e social em muitas democracias ocidentais. Embora ambas valorizem, em teoria, a liberdade e o bem-estar de todos, elas divergem significativamente nas prioridades, crenças sobre a natureza humana, papel do governo e a melhor forma de organizar a sociedade. Compreender estas diferenças é fundamental para você analisar o cenário político e participar de discussões mais bem informadas. O conservadorismo enfatiza a importância da tradição, da autoridade estabelecida e da ordem social, valorizando a estabilidade e a cautela em relação a mudanças radicais, além do respeito pelas instituições e costumes herdados do passado. Os conservadores tendem a ter uma visão cética em relação à natureza humana, acreditando que os indivíduos são inerentemente imperfeitos e propensos a comportamentos mais egoístas, o que leva à ênfase na necessidade de estruturas sociais mais fortes, regras claras e uma autoridade para manter a ordem e controlar os impulsos individuais. A responsabilidade individual é um valor central dentro do conservadorismo, com a crença de que os indivíduos são os principais responsáveis por seu próprio sucesso e bem-estar. Já o liberalismo enfatiza a importância da liberdade individual, da igualdade de oportunidades e do progresso social, acreditando na capacidade humana de razão e progresso, aceitando mudanças para melhorar a sociedade. Os liberais têm uma visão otimista da natureza humana, acreditando na capacidade dos indivíduos de serem racionais, cooperativos e altruístas, com ênfase no potencial humano e na criação de condições para que os indivíduos floresçam. É importante entender que estas categorias não são absolutas. A maioria das sociedades exibe elementos conservadores e liberais. O grau em que uma sociedade tende para um extremo do espectro pode variar. Essas descrições gerais abordam o espectro político, que geralmente é muito mais complicado. Não dá para simplificar o contexto conservador-liberal numa polarização entre dois times, duas perspectivas. Existe um espectro e algumas pessoas são profundamente liberais, outras profundamente conservadoras e a grande maioria está mais ou menos no meio do caminho. Outra forma com que os valores humanos se manifestam socialmente é a perspectiva da sociedade mais individualista versus a sociedade coletivista. Sociedades individualistas enfatizam o indivíduo como prioridade, valorizam metas pessoais, autossuficiência, autonomia e direitos individuais. O indivíduo se vê como independente e distinto do grupo, com identidade enraizada em conquistas e características pessoais. Metas individuais e interesses próprios têm precedência sobre metas coletivas, com realização pessoal e sucesso como principais motivadores. São exemplos de sociedades que tendem ao individualismo há muitos países ocidentais, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e partes da Europa.
As sociedades coletivistas enfatizam o grupo como prioridade. Harmonia coletiva, coesão social, bem-estar e metas coletivas são altamente valorizadas. Os indivíduos se veem como interdependentes do grupo, com identidade frequentemente ligada ao pertencimento a um grupo, à família, ao trabalho, à nação, ao partido, etc. As metas e o bem-estar do coletivo têm precedência sobre os desejos individuais, e a harmonia e o consenso são os principais motivadores. Exemplos de sociedades que tendem ao coletivismo incluem muitas sociedades da Ásia, como, por exemplo, Japão, Coreia, China e algumas culturas da América Latina e certas culturas africanas. Convém lembrar que, quando comparado aos Estados Unidos, que é um país extremamente individualista, o Brasil está muito mais para o lado coletivista do que individualista, apesar de estar no meio do espectro. Novamente, vale lembrar que estas categorias não são absolutas e toda sociedade exibe um certo componente mais coletivista e mais individualista. E também pode variar da região do país, de acordo com a economia, evoluções políticas, alterações históricas, etc. Então, o coletivismo e o individualismo não são características absolutas, elas variam dentro da sociedade e variam com o tempo. Bem, mas o que é que isso tem a ver com valores humanos? A gente vai tentar entender os valores humanos com a perspectiva do modelo do professor Shalom Schwartz, que gastou décadas pesquisando os valores humanos através de inúmeras culturas diferentes, com inúmeras metodologias diferentes, para poder realmente capturar a perspectiva do valor de diferentes sociedades, mesmo as sociedades que não são ocidentais e que falam uma língua diferente do inglês ou das línguas latinas. Essa característica de ser universal e se apresentar transculturalmente, ou seja, em diversas culturas diferentes, é uma das contribuições mais significativas do trabalho do professor Schwartz e a extensa evidência transcultural que apoia a universalidade da estrutura de valores. Estes estudos, conduzidos em dezenas de países, abrangendo diversas regiões culturais, linguísticas e geográficas, consistentemente encontraram que os 10 valores básicos são reconhecidos e compreendidos em diferentes culturas. O contínuo motivacional circular, que eu vou abordar daqui a pouco, descreve as relações entre os valores e é amplamente replicável em diferentes culturas. E, embora haja algumas variações culturais na importância média que as pessoas atribuem a valores específicos, a estrutura geral das relações de valores permanece consistente. Esta validação transcultural fornece um forte suporte para a afirmação de que a teoria identifica um aspecto fundamental da motivação humana, moldado pela evolução. Então, esse é um ponto fundamental. Algo empírico e transcultural fornece algo que é fundamentalmente humano. E a gente sai um pouco dos valores que são reflexos de perspectivas e opiniões individuais ou de grupos culturais específicos, né? E observando esses valores mais profundos, que são universais, você vai entender um pouquinho melhor a natureza humana e os motivadores do comportamento humano. Mas afinal, quais são esses 10 valores humanos descritos pelo professor Schwartz? Bem, o primeiro, eu vou descrever os valores na sequência, e os valores que estão próximos um do outro são relativamente similares, e os valores em posições opostas dentro do círculo são contraditórios ou um pouco mais conflitantes. Então, o primeiro valor é o valor da autodireção ou da autonomia, que dá ênfase no pensamento e ação independentes. Escolher, criar, explorar.
Este valor deriva da necessidade humana individual de controle e autonomia, bem como das exigências de criatividade e inovação na vida social. Valores derivados que são similares ao valor da autodireção é a criatividade, a liberdade, a independência, curiosidade, a capacidade de escolher a própria direção, os próprios objetivos. E, por exemplo, um artista que prioriza a liberdade de expressão em sua obra, mesmo que não seja comercialmente viável. Um cientista que busca ativamente novas áreas de pesquisa para explorar sua curiosidade intelectual. Um empreendedor que inicia seu próprio negócio para ter autonomia sobre suas decisões e visões. Uma pessoa que insiste em tomar suas próprias decisões sobre como viver a própria vida, sem se deixar influenciar excessivamente por expectativas externas. Então, estes são exemplos de pessoas que têm o valor autodireção ou autonomia alto. O segundo valor é o valor da excitação ou estimulação, que dá ênfase na novidade, no desafio. Este valor deriva da necessidade humana de variedade, de excitação, de manter um nível alto de ativação, sempre buscando algo novo para explorar, entender e se sentir estimulado. Valores similares à ousadia, uma vida variável, uma vida emocionante, são pessoas que fogem do tédio, da rotina. Exemplos é um aventureiro que busca esportes radicais ou viagens exóticas, uma pessoa que aprecia mudanças frequentes na rotina e sempre busca novidades nos hobbies e atividades, e alguém que gosta de desafios intelectuais complexos e busca constantemente novas formas de testar suas habilidades. Então, este é o segundo valor, a estimulação, a excitação. O terceiro valor é o valor do hedonismo, do prazer. É uma ênfase no prazer e na gratificação sensorial para si próprio. Este valor deriva da necessidade biológica de sentir prazer, basicamente. Aproveitar a vida, carpe diem, e é uma pessoa que gosta muito de estimular os prazeres sensoriais. Por exemplo, uma pessoa que prioriza atividades que tragam alegria e satisfação imediata, como comer boa comida, tomar vinho, aproveitar um bom restaurante, ir ver um show com os amigos, busca conforto físico em experiências sensoriais agradáveis, música, shows, museus. É um indivíduo que valoriza a diversão e o prazer sensorial. O quarto valor é o valor da realização, do sucesso. ênfase no sucesso pessoal através da demonstração de competência de acordo com os padrões sociais. Este valor deriva da necessidade humana de ter competência e reconhecimento social que acompanha o sucesso. São pessoas que têm ambição, que querem progredir na carreira, que querem ter sucesso e reconhecimento e influência. Por exemplo, um profissional que trabalha arduamente para alcançar promoções e reconhecimento na carreira acadêmica, um estudante que se esforça para obter as melhores notas e ser reconhecido por seu desempenho acadêmico. Alguém que busca ser bem-sucedido nos hobbies e ser admirado pelas próprias habilidades. Uma pessoa que quer ter status social secundário ao sucesso profissional ou pessoal. Realização, sucesso. O quinto valor é o valor do poder, que é o status e o controle. Ele é um pouco diferente do valor anterior, porque a ênfase é no status social, no prestígio, mas
no controle das outras pessoas e dos recursos. Este valor deriva da necessidade humana de dominar e controlar, tá? Então, são valores que buscam a autoridade, a riqueza, o poder e uma imagem pública de influência. Então, um líder que busca posições de influência, políticas ou de liderança na empresa, uma pessoa que valoriza posses materiais como símbolo de status e sucesso, alguém que busca reconhecimento público para conquistas e influência, ou seja, é uma pessoa que quer controlar a alocação dos recursos e a direção das pessoas e quer ter poder, liderança. A necessidade de ter é diferente do valor anterior que busca a realização pelo sucesso pessoal e o reconhecimento. Você, quando quer realizar, quer ter sucesso, você não necessariamente busca o controle das pessoas, você quer ter o reconhecimento social da sua habilidade pessoal, enquanto que o poder quer controlar os recursos e as pessoas e a direção das políticas, das decisões. Tá? Então, o quinto valor é o poder. Estes cinco primeiros valores, poder, realização, hedonismo, estimulação e autodireção, são valores predominantemente individualistas. Tá? O sexto valor é o valor da segurança, da estabilidade. Enfatiza a segurança, a harmonia, a estabilidade na reputação, na sociedade, nos relacionamentos e em si mesmo. Este valor deriva da necessidade humana de segurança, de previsibilidade, para evitar ameaças. É um valor que tem uma aversão muito profunda ao risco. Então, são pessoas que buscam a ordem social, uma estrutura familiar, a segurança nacional, um senso de pertencimento, respeito e colaboração entre as pessoas, moderação e busca também a preservação da imagem pública. Então, é uma pessoa que prioriza estabilidade no emprego e segurança financeira. Então, não vai ser tão agressiva, por exemplo, na busca de promoções, mas prefere ter uma certa estabilidade. Alguém que valoriza a manutenção da ordem social e o respeito às leis e a segurança e o bem-estar da família e busca relacionamentos estáveis e confiáveis a longo prazo. Então, este é o valor da segurança, da estabilidade, que é um valor predominantemente coletivo. O sétimo valor é o valor da conformidade, da obediência, que enfatiza a restrição de ações, inclinações e impulsos que podem prejudicar ou transgredir normas e expectativas sociais. Este valor deriva da necessidade humana de ter ordem na interação social, manter a harmonia da aldeia. E neste valor as pessoas buscam polidez, educação, gentileza um com o outro, obedecimento das leis, respeito aos mais velhos, autodisciplina. Por exemplo, uma pessoa que segue as normas e os regulamentos em seu local de trabalho e na sociedade em geral. Alguém que se esforça para evitar comportamentos que possam ser considerados inadequados ou ofensivos. Uma pessoa que respeita as tradições e os costumes da própria cultura e busca a harmonia dentro da família, no trabalho ou na sociedade. Então, é o valor conformidade ou obediência. O oitavo valor é o valor da tradição, que é o valor do respeito aos costumes, ênfase no respeito, compromisso e aceitação dos costumes e ideias que a cultura ou religião daquela sociedade, daquele grupo traz. Este valor deriva da necessidade humana de significado, certeza e pertencimento a um grupo através da continuidade cultural. Valores derivados são respeito pela tradição, humildade, devoção, aceitação
da minha porção na vida, aceitação do meu papel na vida. Exemplos: uma pessoa que segue rigorosamente as práticas religiosas e a fé, ou preserva as tradições e os costumes da família, da comunidade, etc. Existem sociedades extremamente tradicionais e outras menos tradicionais. Isso pode ser observado em diferentes culturas. O nono valor é a benevolência, que é o cuidado com os outros. ênfase na preservação e melhoria do bem-estar das pessoas com as quais se tem contato frequente e direto. Este valor deriva da necessidade humana de afiliação, de interação social positiva e bem-estar do grupo. E é uma pessoa que é prestativa, que valoriza a honestidade, o perdão, a lealdade, a responsabilidade, a amizade. Então, é uma pessoa que cultiva os relacionamentos no grupo próximo e tenta cuidar um do outro dentro desse grupo. Este é o valor da benevolência. Então, por exemplo, uma pessoa que se dedica a ajudar os amigos e a família nos momentos de necessidade, alguém que se voluntaria para trabalhar em causas sociais e comunitárias, um indivíduo que demonstra preocupação e cuidado com o bem-estar dos colegas no trabalho, e uma pessoa que valoriza honestidade e lealdade nos relacionamentos. E o último valor é o universalismo, que é a preocupação com tudo e com todos. Então, ênfase na compreensão, apreciação e tolerância e proteção do bem-estar de todas as pessoas e da natureza. Este valor deriva da necessidade humana de justiça, igualdade e harmonia no mundo como um todo. Então, é uma pessoa que busca igualdade, unidade com a natureza, paz mundial, um mundo cheio de beleza, justiça social, sabedoria, tolerância, proteger o meio ambiente. É uma pessoa que luta pelos direitos humanos e pela igualdade social numa escala global, por exemplo. Alguém que se dedica à proteção do meio ambiente, à sustentabilidade. Um indivíduo que demonstra tolerância e respeito por diferentes culturas e crenças. E uma pessoa que busca a paz e a compreensão entre todos. Então, o universalismo difere da benevolência por ser algo mais global, mais panorâmico do que a benevolência, que é focado mais no grupo próximo, individual. Então, a benevolência é um valor que se reflete no indivíduo que cuida da comunidade. O universalismo é um valor que se reflete em um indivíduo que faz campanhas políticas para a proteção ambiental, por exemplo, só para ilustrar a diferença de perspectiva. Existe uma dinâmica entre os valores. Alguns valores, eles não são totalmente independentes um do outro. A teoria dos valores do Schwartz postula uma estrutura circular para organizar esses 10 valores. Essa estrutura circular representa um contínuo motivacional, onde os valores mais próximos um dos outros no círculo compartilham motivações subjacentes, semelhantes, enquanto os valores distantes tendem a ter motivações opostas e, às vezes, conflitantes. Imagina um círculo dividido em setores como uma pizza. Cada um dos 10 valores do Schwartz ocupa um desses setores e a disposição dos setores, dos valores nesse círculo, não é aleatória e ela reflete relações motivacionais entre estes valores. Valores adjacentes, próximos um do outro dentro do círculo, eles tendem a representar motivações que são conceitualmente e empiricamente mais compatíveis e podem se reforçar mutuamente. As pessoas tendem a dar importância semelhante a valores adjacentes. Por exemplo, autodireção está próximo de estimulação. Uma pessoa que valoriza a liberdade de explorar novas ideias também pode ser mais aberta a experiências emocionantes e variadas, que é a estimulação. Então, estes valores estando próximos podem criar um efeito sinérgico um com o outro.
E os valores podem estar em lados opostos. Valores que estão em lados opostos do círculo representam motivações que são fundamentalmente conflitantes. Perseguir um conjunto de valores em um lado do círculo geralmente entra em tensão com a busca de valores no lado oposto. Por exemplo, a autodireção, que é a autonomia, está em oposição à conformidade e à tradição, que busca seguir as normas e os costumes. Uma pessoa que valoriza a independência de pensamento pode resistir à ideia de seguir regras e tradições. Outro exemplo é a benevolência ou o universalismo, que podem estar em oposição ao poder e à realização. Quem está focando nas pessoas e no todo pode entrar em conflito com uma pessoa que busca poder e realização, que é um valor predominantemente individual, que busca o sucesso individual. E dentro desses valores você tem quatro dimensões de ordem superior, mais ou menos como se fosse norte, sul, leste, oeste, tá? Quatro pontos cardeais. Uma dessas dimensões é a autotranscendência com a autopromoção, que é basicamente o exemplo que eu dei sobre as sociedades predominantemente individualistas com as sociedades predominantemente coletivistas. Então, os valores que buscam o coletivo entram em conflito com os valores que buscam a independência individual. Então, a autotranscendência enfatiza o foco e o bem-estar nas pessoas. E ela tem os valores benevolência e universalismo por trás. E a autopromoção busca o sucesso pessoal e tem o valor poder e realização por trás. Então, essa dimensão do conflito entre o individual e o coletivo é um do conflito das quatro dimensões de ordem superior dentro da pizza, dentro do círculo do Schwartz. E os outros dois pontos cardeais, né, é a abertura à mudança, ou seja, uma posição basicamente liberal, com o conservadorismo, que reflete os valores mais conservadores. A abertura à mudança foca na independência de pensamento, ação e direção, e inclui valores como autodireção e estimulação, enquanto o conservadorismo inclui valores como segurança, conformidade e tradição. Então, um dos pontos cardeais é o foco individual, o outro é o foco coletivo, no outro lado é um foco na busca pela novidade, pela mudança, pela transformação, e o outro lado, a busca pela conservadorismo, pela conformidade, pela segurança, pela tradição. Então, entendendo os 10 valores e essas quatro dimensões, você consegue entender bem os principais motivadores em relação aos valores humanos que as pessoas demonstram, né? Isso é baseado em pesquisas empíricas. Isso ajuda muito você a entender quem você é. Não existe valor certo ou valor errado. Se eles se apresentam universalmente em todas as culturas e reflete uma característica profundamente humana. E faz sentido quando você entende a sociedade humana se tratar de uma sociedade ultrasocial diversificada, que busca ter um equilíbrio entre a força individual e o grupo. Então, esse equilíbrio faz sentido você ter duas dimensões que buscam o conflito entre o individual e o coletivo, e nenhum dos dois lados deve vencer. O que deve acontecer é um equilíbrio, são temperos da mesma sopa, né? Então é importante entender esse contexto, né? E a mesma coisa o liberal e o conservador. Sociedades extremamente liberais podem ir na direção de um caos social e ter problemas de estruturação das regras, né? E sociedades extremamente conservadoras podem fracassar em se adaptar a realidades novas e também
tender a um aspecto mais autocrático. Então, nada em excesso é bom para a sociedade. A evolução humana, muito sabiamente, colocou a quantidade certa de ingredientes na sopa humana para cultivar sociedades em equilíbrio. E nenhum desses valores é mais importante que o outro. Todos eles refletem uma necessidade humana importante para cultivar uma sociedade equilibrada. Valores pessoais são um aspecto central na identidade de uma pessoa. Se desenvolvem relativamente cedo e apresentam um perfil com hierarquia diferente em cada um de nós. Inúmeros processos diferentes influenciam a relação entre valores e comportamento, tais como cultura, economia, modelo político, nível de risco, incerteza, entre muitos outros aspectos. A pesquisa de Schwartz oferece uma estrutura científica fundamentada e culturalmente validada para entender os valores fundamentais que orientam o comportamento humano. Uma vez que você saiba bem a ciência por trás dos valores humanos, reconhecer quais são os valores mais importantes para você irá abrir uma oportunidade de autodescoberta. Entender seus próprios valores irá acelerar a sua autodescoberta, aumentando a sua autoconsciência, um passo fundamental no caminho de uma identidade pessoal sólida. Entender os valores humanos universais e quais são os valores importantes para você e como estes valores se apresentam no seu comportamento e influenciam a direção da sua vida, influenciam a forma como você julga o mundo ao seu redor, vai permitir você se aprofundar no entendimento de quem você é. E além disso, reconhecer os valores de cada uma das pessoas da nossa rede social também vai ajudar você a construir uma socialidade saudável, relacionamentos mais equilibrados e mais sábios. Por favor, me envie sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @caldeconexãosapiens, e por favor espalhe essa notícia. Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um abraço do Calde. PS. Nas últimas semanas, eu estou utilizando a inteligência artificial como referência e assistente administrativa na redação dos textos. Todas as referências indiretas são confirmadas com artigos publicados em revistas científicas. Ou seja, tudo que a inteligência artificial traz, eu checo 2 vezes com a inteligência natural desse ser que vos fala. Um abraço para todo mundo do Calde. Tchau.